Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem atual. É tão atual que nós fizemos uns programas, assim, repetimos alguns programas anteriores, de 9 anos atrás, e eles ainda estavam atuais. O doutor Fernando Suassuna esteve aqui conosco, o doutor Luiz Alberto, que são infectologistas também, e eles na época falavam do que hoje está acontecendo, sabe? Ainda não se descobriu vacina, um bocado de coisa. Então hoje nós trouxemos o doutor Igor, que vai nos mostrar aqui algumas coisas da sua especialidade, já que ele é infectologista, vai nos mostrar algumas coisas aqui importantes, porque já existe uma pesquisa assim no Brasil, que é bastante intensa, mostrando que existe mais de 100 mil casos prováveis de chikungunya no país, e eles predominam mais na região Nordeste. Então, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, porque é do interesse de todo mundo, porque nós sabemos que atualmente, pelo menos no meu consultório, que eu sou oftalmologista, todo dia chega 2, 3 casos de pessoas que estão com chikungunya e reclamando muito. Então, algumas orientações nós vamos ter hoje aqui com o doutor Igor Thiago Queiroz, que é professor de medicina na UNP, é doutor em ciências pela USP, São Paulo, e presidente da Sociedade Norte-Rio-Grandense de Infectologia, médico do Giseuda Trigueiro e tem consultório na Biocárdio, que fica aqui próximo ao São Lucas. E ele também faz parte do grupo de atendimento lá do Hospital São Lucas. Então, doutor Igor, vamos conversar algumas coisas aqui sobre a chikungunya. Então, o que seria realmente a chikungunya? Já porque ela tem tantos outros nomes, né? Dengue, chikungunya, zika, e agora já tem uma outra com o nome de mulher. Então, qual é essas diferenças que tem para se dizer isso é aquilo, não só pela diferença que existe dos sintomas, que realmente mudam os sintomas, mas eu digo assim, como é que o cara diz isso aqui é isso é aquilo? Vamos lá. Inicialmente, agradeço o convite, né, de estar participando desse programa mais uma vez. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre chikungunya, que nada mais é, né, uma das arboviroses, né? Então, o que seria a arbovirose? É uma doença que é transmitida por artrópode, ou seja, é transmitida por um inseto, né, como o senhor bem citou. A gente tem aí como exemplo mais antigo aqui na nossa cidade, Natal, a dengue, depois a gente teve outros exemplos de zika, de chikungunya, né? Então, o que seria a tal chikungunya, né? Esse nome ele tem uma origem africana, que devido às tribos africanas, quando descobriram essa doença, né, e que foi se isolado o vírus, a terminologia da palavra, né, no seu dialeto, significa andar-se encurvado. Então, mostra muito a característica da doença das pessoas que, quando estão doentes da chikungunya, né, vão andar encurvado pela própria característica de provocar dor articular. Então, é uma doença que é provocada, né, como eu falei, pela transmissão por artrópodes. O grande transmissor dessa doença, né, que participa como vetor, é o Aedes aegypti, o mesmo inseto que também transmite a dengue e a zika, que como a gente falou. Então, é uma doença que tem muito, né, a gente aprender ainda, mas que temos muitos casos também acontecendo atualmente. A transmissão do chikungunya, porque às vezes uma pessoa fica, já aconteceu isso lá no consultório, muita gente junto lá, e uma pessoa está com chikungunya, está com problema no olho, foi se consultar. E o pessoal fica preocupado de dizer assim, e a transmissão, né? Então, não é uma doença transmitida, né, somente por estar próximo. A transmissão é outra, né? Isso, a transmissão, né, do chikungunya, da febre do chikungunya, ela ocorre predominantemente pela via vetorial. Então tem que ter o inseto, né, que vai, o Aedes aegypti, que vai pica o doente, passa por um período de incubação extrínseca, aquela que é o período no mosquito, de aproximadamente 10 a 15 dias, e depois pica o indivíduo suscetível, transmitindo o vírus entre uma pessoa e outra. Há também outras formas de transmissão da via, pode acontecer por uma via materna, né, da mãe para o filho, ali no período periparto. Não seria uma transmissão placentária, como era o Zika, que provocaria
deformidades congênitas, mas é uma doença de transmissão periparto, quando a mãe está doente naquele período perinatal e que a criança, ao adquirir o vírus naquele momento, pode ter quadros gravíssimos, com muitas lesões de pele, e que pode haver essa transmissão importante. A via sexual não tem nada documentado ainda, né? Leite materno também não. Poderia haver por transfusão sanguínea, se pegar um período de viremia na hora da doação de sangue, né? Mas o predomínio seria da via sexual. E aí, depois que o indivíduo, né, ele se infecta, ele passa por um período de incubação de, em média, 3 a 7 dias, que pode variar até 10, 12 dias. Mas, em média, após a picada, menos de uma semana, ele está começando a apresentar os seus sintomas. É uma coisa, assim, importante. A maioria das doenças, né, que a gente, às vezes, pergunta no consultório quando está fazendo anamnese, sarampo, catapora, papeira, todas elas deixam uma certa imunidade. A chikungunya não. Como eu falei assim, inicialmente, ela é uma doença que a gente tem muito a aprender, né? Muita experiência que a gente tem sobre chikungunya é adquirida de ilhas do Pacífico, quando se teve maiores epidemias no passado. A chikungunya, né, ela tem um vírus, né, ele é um vírus que existe apenas um sorotipo e que, uma vez que você se infecta com esse vírus, que adoece, teoricamente teria imunidade duradoura. Mas já existe uma suspeita de que esse vírus possa haver mutações, e essas mutações possam causar um novo quadro no indivíduo, né, mesmo que já tenha tido infecção prévia. Então, isso que pode acontecer. Então, uma coisa que eu queria só lembrar, que eu esqueci de falar mais no início, quanto ao número de casos, né, que o senhor falou aí, 100 mil casos já falados aí no país, a gente tem um último boletim epidemiológico aqui do Estado, que mostra que em 2018, né, a gente teve uma grande epidemia de chikungunya por volta de 2015. Né, a gente teve em 2014, na época da Copa, a Zika, a chikungunya veio no ano seguinte, de 2015 para 2016. Então, passamos por um período ali de acalmia. No ano passado, em 2018, tivemos 8.000 casos notificados, com uns 408 confirmados. E esse ano, até junho, né, até o dia 20 de junho, que foi a semana epidemiológica do último boletim que eu recebi, a gente teve mais de 4.000 casos notificados e mais de 1.000 confirmados. Sem falar de muitos que são subnotificados, que passam nas consultas e, às vezes, alguns colegas não têm tempo ali de preencher aquela ficha, de fazer a notificação. Então, o problema é muito maior do que a gente imagina. Está havendo uma nova epidemia. Talvez seja porque existem ainda indivíduos suscetíveis que não adoeceram em 2015, ou porque talvez haja essa mutação e o vírus está causando doença novamente nas pessoas. Uma coisa que, como você falou, né, a gente ainda tem que estudar muito. Mas eu converso muito com paciente no consultório que, como está dando muito desses casos, a maioria deles eles falam assim, começa, tem a febre e tal, é diagnosticado que está com chikungunya, aí ele começa a melhorar, daqui a pouco piora tudo de novo, começa tudo de novo. Alguns dizem, acho que eu fui picado de novo, por isso que eu lhe fiz a pergunta, se ele podia se reinfectar. Porque ela não tem aquela sequência normal de febre, melhora e diminuindo. Às vezes o camarada está bom de uma articulação, estoura no outro. Como é que você vê isso? A grande característica da febre do chikungunya é de uma doença febril de início agudo e súbito. Então você está bem, de repente vem aquela febrona alta de 39, 40 graus. Além dessa febre, associa-se outros sintomas inespecíficos como mialgia, cefaleia, dor no corpo, fraqueza, falta de apetite. E o grande marcante da febre chikungunya é a artralgia, que ela é intensa, ela é muito importante. Então, há esse período febril agudo inicial, que dura aproximadamente uma semana, né? Às vezes ele é seguido por um rash, que pode vir concomitantemente à febre ou posteriormente, mas a artralgia, que ela é intensa de início, né? O vírus tem essa predileção, esse tropismo pelas articulações e pelos tendões. Essa artralgia, ela é de tão intensa, ela permanece por um período além daquele período febril inicial, que é o marcante da chikungunya. Né? Além de ter essa complicação de manter a dor articular por um tempo variável, que esse tempo pode variar aí de semanas, alguns passam alguns meses e até outros passando alguns anos. Né? E a gente sabe que existem pessoas, existem populações, indivíduos que têm mais susceptibilidade a essa cronificação. Certo. Então vamos só juntar aqui os sintomas da chikungunya, sinais e sintomas. Porque algo que a gente vê falar de dengue, né? O dengue,
característica principal, ela tem mais ou menos dois tipos, a dengue comum e a dengue que é mais complicada, que é a hemorrágica, né? E ela tem aquelas características também parecidas com o chikungunya, mas parece não ter muitas artralgias. A zika já é mais, dá mais problemas dermatológicos, né? Dá problemas oftalmológicos, muita conjuntivite. E os sinais e sintomas da chikungunya, o que predomina mais? Eu acho que assim, fazendo um parâmetro, uma comparação rápida das três doenças, né? A zika das três tem febre baixa, dengue e chikungunya tem febre alta. A zika começa com um rache, né, e essa febre baixa, e uma doença que eu costumo assim, muito falar com meus alunos, é dizer que é uma doença meio sem graça, dá uma coceira, uma manchinha na pele e desaparece, a menos que aconteça numa gestante, aí vai ter vários problemas, como a gente viu aí em relação à microcefalia. Quando a gente pensa nas doenças febris agudas de febre alta, que seria a dengue e a chikungunya, a grande diferença é que a dengue dá muito mialgia, cefaleia, a dor retroorbitária é importante na dengue, né, porque esse vírus ele tem esse tropismo pela musculatura extrínseca ocular. Já a chikungunya, o tropismo desse vírus seria por articulações. Então, a artralgia da chikungunya é mais intensa. Se a gente for ver laboratorialmente, né, dos três doenças, a que dá a plaquetopenia mais intensa é a dengue. A zika quase não dá plaquetopenia, a chikungunya fica variando ali por volta de 100, 150 mil. Então, o hemograma daria uma certa pista. Se a gente vai ver, por exemplo, a parte de leucócitos, né, tanto dengue quanto chikungunya vão dar leucopenia. Só que na chikungunya dá linfopenia e na dengue neutropenia. Então, é umas dicas que, de vez em quando, a gente dá uma avaliada no hemograma, vê as características do paciente, né, e vai conseguir saber se realmente direciona mais para um quadro ou outro. Eu recebo muitos casos assim no consultório atualmente, os consultórios estão abarrotados de casos semelhantes a chikungunya, e as pessoas chegam muito dizendo, eu pergunto por que está aqui, qual é o motivo da consulta, não, estou aqui porque eu estou com chikungunya, e já jogo um exame em cima da mesa. Mas eu procuro sempre saber a história do doente, do dono daquele exame. E como é que começou a sua doença? E eles vêm sempre com a mesma história, de febre, início agudo, de dor articular intensa, às vezes a dor articular vem antes da febre, né, mas é bem marcante essa presença da febre, dessa dor articular na chikungunya. E engraçado é que a mudança atual é que, há algum tempo atrás, nós tínhamos dificuldade em laboratório, usava apenas esses que você falou aí, tinha o PCR também, né, que dá uma orientação. Sim. Agora, nós temos o teste rápido, que muitas vezes ajuda, mas na maioria dos casos, nos primeiros 15 dias, parece que o bicho dá negativo e a pessoa está doente, né? Eu citei aí exames inespecíficos, né, como o hemograma, às vezes tem também elevação de transaminases, né, que são as enzimas hepáticas. Mas quando a gente vai ver um exame mais específico, por exemplo, existe o teste rápido, que ele é bom para o diagnóstico da dengue no período agudo inicial. Então, naqueles primeiros 3 dias de doença, 4º dia, você fazer um teste rápido para a dengue, ele dá positivo, ele tem um valor preditivo bom, né, um valor preditivo positivo bom, alto. Só que pode ter reação cruzada com zika, porque dengue e zika são da mesma família ali, né, tem a mesma origem. Quando a gente vai ver em relação a chikungunya, aí não vai ter teste rápido, a gente vai ter que esperar um pouco para fazer a sorologia, que aí ela vai positivar a partir do 7º dia. Alguns estudos mostram que ela é melhor realizada a partir do 10º dia de doença, né, quando sobe aquele anticorpo da classe IgM, mostrando realmente a infecção aguda, e depois viria o IgG, que é o que mostraria o marcador do contato permanente, que daria imunidade permanente. Esses dados, a gente aqui no programa, a gente fala simples, mas tem coisas que interessam até aos estudantes de medicina também, aos colegas médicos de outra especialidade. Então, ele falou aí, IgG e IgM. Então, são duas características que vai dizer ao médico se o caso já aconteceu, quer dizer, se é crônico, ou se ele está agudamente processo. Mas existe o IgA, Igor, e o IgA informa o quê? Esses IG, né, quer dizer imunoglobulinas. Então, a imunoglobulina de fase aguda, né, como eu falei, é aquela chamada IgM. A de fase crônica ou de contato prévio seria o IgG. O IgA, muitas vezes, são anticorpos de mucosas, né? Então, é do trato digestivo, do trato urinário, que no caso de chikungunya não vai servir fazer exame para ele. Existe a IgE, que está muito relacionada a processos alérgicos, então,
cada tipo de imunoglobulina vai estar relacionado a um tipo de doença específica. Então vocês vejam que existe uma semiologia muito, assim, muito completa e que muitas vezes a pessoa faz um exame e tem que ser bem interpretado. É tanto que hoje em dia nós temos muitas especialidades parecidas com medicina, mas que no final da história o interessante é o médico presenciar, porque nós sabemos que é uma doença que pode ser simples, mas que às vezes tem complicações bastante sérias. Todas três. Chikungunya, a dengue, a zika e a maiara, né, que tem agora que parece ser mais simples, mas é menos estudado. Mas o que acontece? Sempre tem que ter uma pergunta e uma resposta médica. É tanto que hoje em dia as especialidades são tão importantes na medicina, pelo seu desenvolvimento, que o médico, mesmo sabendo de muita coisa, mas num caso desse ele vai precisar do infectologista. E que o infectologista, depois de algum tempo, pelo menos na chikungunya, me parece que vocês também pedem auxílio do reumatologista. Sim, né? A medicina ela é e deve ser muito integrativa, né? Esse intercâmbio entre as especialidades ele é muito interessante, porque a reumatologia ela é uma especialidade que mexe realmente com essa questão da dor articular crônica. Né? E se de repente a gente reconhece uma doença viral que tem aquele período febril agudo, mas que cronifique, que permanece com dor articular, né? É interessantíssimo quando a gente troca experiência com os colegas da reumatologia em relação ao tratamento. E a gente, com esse intercâmbio de informações, né, a gente tem um manual do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2017, a sua primeira e última versão, que está muito bom porque houve muito essa integração entre as especialidades. Né, medicamentos que os infectologistas pouco utilizavam, como hidroxicloroquina, sulfasalazina, metotrexato, está sendo utilizado no chikungunya como experiência da reumatologia aí em tratamento de dores articulares crônicas. Interessante. E como a gente está falando aqui, que às vezes tem alguns casos de cronificação, que chegam pessoas que dizem, eu tive chikungunya há 2 anos e ainda estou doente. Então essa cronificação, ela tem seletividade por algum grupo etário ou pacientes? Existem algumas pessoas, né, que têm uma chance maior de cronificar. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm o quadro, foi picado por um Aedes aegypti infectado pelo vírus, né, que passa por suscetível, tem aquele quadro febril agudo inicial, mas existem algumas características que a gente espera que tenham uma chance maior de cronificar. São elas pessoas do sexo feminino, que têm idade acima de 45 anos, que tem uma doença de base, principalmente articular, então que tem uma artrite, uma artrose, né, uma artrite reumatoide, uma espondilite, né, uma dor de coluna, alguma coisa desse tipo. Pessoas que têm diabetes, né, que principalmente um diabetes descompensado, que vai gerar uma certa imunossupressão, pode gerar uma tendência à cronificação. E também aquelas pessoas que no período agudo não faz um repouso necessário para a sua recuperação, ou que faz uso de corticoide e anti-inflamatório nesse momento inicial, que são drogas que não devem ser utilizadas na fase aguda, né? O paciente tem que evitar, tem que fazer uso de analgésico, a gente vai falar sobre o tratamento mais adiante, mas como a gente está falando já aqui, né, quem faz o uso do corticoide naquele momento agudo, ele tem uma melhora, acha que está curado, continua fazendo atividades e aí quando volta num rebote muito pior do que voltou. Então essa cronificação acaba sendo mais intensa. Né? Se a dor articular foi muito intensa no momento da fase aguda, vai ter uma chance maior de cronificação também. Então, é isso que eu falo, né? Que a pessoa chega lá com o pedido, com o papel do exame, dizendo que está com chikungunya, e eu quero entender por que ela está ainda com aquela dor. E quando a gente vai ver a história de quase todo mundo, né? Os doentes vão nos pronto-socorros e saem de lá com uma injeção de um corticóide, de alguma coisa, e aí acaba cronificando essa doença por um tempo maior de duração. Isso aí eu achei bom você tocar, porque até os pacientes conversando um com o outro, quando um está se queixando demais e o outro já passou, toma esse remédio que eu tomei aqui, foi muito bom. Então, é uma faca de 2 gumes, é um medicamento que tem indicação certa na época certa. Eu até perguntaria a você, esse momento de usar o corticoide, qual é o período? É 1 mês depois, 2 meses? Como é isso? Então, a chikungunya, né, os seus sinais e sintomas se dividem em fase aguda, subaguda e crônica. A fase aguda, ela acompanha os primeiros 14 dias de doença.
Então, a gente é contraindicado fazer anti-inflamatórios nesse momento, porque aumenta o risco de sangramentos. É contraindicado fazer uso de corticoide, porque pode modificar o curso da doença e tem um risco maior de cronificação. Então, fase aguda, 14 dias. Do 14º até completar 90 dias, que são 3 meses, é chamada fase subaguda, porque tem ainda dor articular, né? A gente pode manejar ali, aí, nesse momento onde se tem uma indicação de fazer corticoide, né? Em alguns casos selecionados, com orientação médica, né? Nada de pegar a receita do vizinho, de pegar o remédio que o vizinho tomou que deu certo, porque as pessoas são diferentes, né? Todos nós somos seres humanos, mas um é louro, outro é negro, um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro, então não é que um medicamento sirva para um doente que vai servir igualmente para o outro, né? Existem características individuais de cada pessoa. Então, nesse momento da fase subaguda, né? Mantendo-se a dor articular, mantendo-se a dor intensa com edema, a gente teria indicação de fazer corticoide. E a fase crônica, que é aquela que passa dos 3 meses de duração, que pode ser variável aí, pode durar alguns meses, chegando até relatos de anos, né, 2, 3 anos de dores, né? Imagina aí o doente que tem aquela doença febril, né, que tenha tudo para ter uma melhora, mas que fica sentindo aquela dor. Isso vai gerar uma morbidade intensa, vai gerar perda de trabalho, vai gerar, né, perda econômica. Imagina se uma cidade inteira está acometida por chikungunya, como a gente teve várias cidades no interior aí no ano 2015, né, a economia da cidade para, porque o cara não consegue fazer pão, o outro não consegue varrer a rua, o outro não consegue abrir a loja do supermercado, e então fica dificílimo, né, trabalhar realmente com essas dores articulares. É uma coisa que você falou aí interessante, existem vários protocolos médicos para o uso do corticoide. Em oftalmo, pelo menos, a gente usa quando tem problema interior de focos na retina. O otorrino já usa um esquema bem menor, de dosagem pequena e durante 5, 10 dias. Eu pergunto, na chikungunya, qual seria o esquema do corticoide? Nessa fase subaguda, né, como eu falei, de subaguda para crônica, primeiro a gente tenta fazer analgésicos inicialmente. Então, o analgésico pode ser desde analgésicos fracos, como dipirona, paracetamol, né, existem algumas associações de dipirona com alguns relaxantes musculares, seria um analgésico fraco. Um outro nível de analgesia é quando a gente já começa a usar alguns opioides. Entraria o tramadol, codeína, para as dores mais intensas. Então, é uma dor leve a moderada, aquele nível de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, está ali por 4, 5, dá para fazer uma dipirona, até mesmo intercalando com o paracetamol, respeitando, obviamente, reações alérgicas que o paciente possa ter, a dipirona, por exemplo. É uma dor mais forte, sentido de 7, 8, mais intenso, aí já entraria com codeína e com o tramadol, né? Lembrando que pode dar constipação, pode dar enjoo, tem alguns efeitos colaterais dessas medicações ditas mais fortes. Então, cuidado quando for pegar aquela receita do seu vizinho que está tomando a medicação para controlar essa dor. Não melhorando com isso, né, passando essa fase aguda, é onde entra o uso de medicações que a gente importou da reumatologia, né, o corticoide, por exemplo. Uma dose anti-inflamatória, uma dose de 0,5 miligrama por quilo, né, de se fazer ali por volta de até 21 dias, então faz um curso de uma semana, avalia melhora, se melhorou, suspende, se não, vai mantendo até fazer 3 semanas de tratamento. Então, aquelas 3 semanas serviria para dar uma diminuição da inflamação dessas articulações e daria um certo alívio ao doente, ao paciente, né? Se melhorou, suspende. Caso contrário, aí vem outros tratamentos, outras drogas que também podem ser utilizadas. Sem desmame? Sem desmame, né? Uma coisa que eu achei interessante, né, quando eu estava lendo sobre o uso de corticoide na chikungunya, é que esses 21 dias, nessa dose baixa de 0,5 miligrama por quilo, não chega a haver supressão renal. Então, pode fazer a dose lá, vamos supor, um indivíduo que tenha 50 quilos, você faz aproximadamente 20, 25 miligramas por dia, e aí, depois desses dias aí, até no máximo 3 semanas, dá para suspender sem ter nenhum problema. Tá bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, terminando esse primeiro bloco. E no início do segundo bloco, eu ainda vou lhe fazer uma pergunta interessante que nós estamos falando de medicamentos, então existem os medicamentos populares. Como eu gosto muito de terapias complementares, a gente vai conversar alguma coisa sobre a sua opinião pessoal como infectologista em relação a essas coisas que às vezes chega lá no consultório dizendo eu estou fazendo isso e tal. Às vezes o paciente diz que está melhor e nem é por conta daquele remédio que ele está fazendo.
Então, vamos fazer uma pequena pausa, voltaremos dentro de 1 minuto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União, hoje conversando com o Dr. Igor, que é especialista em infectologia, que está nos trazendo uma série de informações sobre a chikungunya, que é uma coisa atual e que está na nossa cidade aqui tendo grandes problemas, né, para a gente ter uma ideia correta das coisas. E como eu falava, além desses medicamentos que são clássicos, que são prescritos pelo médico e mais principalmente pelo médico que trabalha com isso, que é o infectologista, mas existe uma série de outros medicamentos que a gente escuta falar todo dia, que é usado pelo paciente, o leigo, que diz assim, bom, fulano, meu irmão, meu primo, minha tia, usou isso e melhorou muito. Então, Igor, eu não sei qual é o seu, se você mantém contato com pacientes que chegam falando, muitos chegam lá dizendo para mim que o inhame é um santo remédio para a chikungunya, que melhora essa sintomatologia e tudo. Só que eu não sei direito como é que se faz isso, porque o inhame eu sei que ele é muito bom. Você comer no jantar, cozinhar o bicho e usar, ele é maravilhoso. Inclusive para as mulheres ele tem um sistema hormonal que funciona bem. Mas o chikungunya, eu não sei, você ouviu falar alguma coisa sobre essas alternativas? O inhame só não é muito bom o sabor, eu não gosto muito não. Gosto disso não. Mas, voltando à parte científica, né, em relação à chikungunya, como é uma doença nova, né, que eu falei, a gente tem muito pouco estudo em relação a essas terapias alternativas, né? A gente adquiriu muitas informações através de outras doenças, da artrite reumatoide, da dor crônica. Então, a experiência que se tem, né, nos próprios estudos, nos protocolos de tratamento, seja nacional ou internacional, fala muito sobre medicações, né, de indústrias farmacêuticas, de dipirona, de tramadol, de codeína, de prednisona, até mesmo de metotrexato, né, que seria já um medicamento já mais utilizado assim na reumatologia. Às vezes os pacientes me perguntaram sobre também óleo de rã, né, que fala-se assim que tem alguns efeitos anti-inflamatórios também, mas assim, como eu não vi nada com nenhum respaldo científico em relação a isso, infelizmente eu não tive aula de terapia complementar na minha formação, né, realmente é uma coisa que eu prefiro ficar sem opinião. Eu brigo muito com o paciente, se você acha que funciona, faça. Se você acha que está piorando, evite e vamos ver no que dá. Eu andei vendo muito essas medicações que estão sendo utilizadas para a chikungunya, uma delas é um inhame. Então, o inhame ele é perfeito. Agora, grandes receitas eu vi lá do inhame cru. Então, eu aqui volto atrás e não sei até que ponto, porque realmente ele é para ser utilizado cozido. Então, se faz ele cru para essas coisas, eu não posso informar aqui para vocês que seja o certo. Agora, aproveitando sua vinda aqui, a gente fala muito dessas doenças, dengue, chikungunya, zika, etc. Mas a gente tem que parar um pouquinho como médico e pensar. Tem algumas pessoas que, portadoras dessas doenças,
por qualquer motivo ou outro, não sei, existem complicações que podem levar a óbito. O que você fala, Igor, sobre isso? A chikungunya, né, embora tenha essa característica de ter essa cronificação de dores articulares, algumas vezes pode causar quadros graves, né, atípicos, que podem levar à morte dos pacientes. Né, existem quadros de síndrome de Guillain-Barré, que é uma neuropatia ascendente, né, que pode levar a óbito desses pacientes, quadros de encefalites, né, de mielites, de radiculites, né, que são inflamações do sistema nervoso central, né, desde o sistema nervoso lá do nosso cérebro, da cabeça, da medula espinhal ou das raízes nervosas. Pode causar insuficiência renal. Né? Eu tive paciente que, infelizmente, que eu acompanhei no próprio Hospital São Lucas, né? Era um senhor que estava bem internado por uma chikungunya e rapidamente ele evoluiu com insuficiência renal aguda. Né? E, assim, invariavelmente a gente tentou, levou para a UTI, mas, infelizmente, acabamos perdendo esse caso, né? Esse paciente lá. Então, eu lembro muito disso aí. Alguns outros que eu acompanhei na época de 2015, né, para 2016, no antigo Natal Hospital Center, pacientes com quadro de mielites, que ficavam com as pernas fracas, sem conseguir mexer, com dormência, e que a gente precisava fazer imunoglobulina para melhorar esses quadros aí, dessas síndromes de Guillain-Barré. Então, embora seja essa doença febril, né, que comum de outras arboviroses, pode ter a dor articular crônica e ainda pode ter quadros atípicos, inclusive com risco de mortalidade também. Nós estamos falando tudo isso porque, às vezes, as pessoas sentem, conversam, eu estou com isso, todo mundo está tendo isso, e não levam em conta que pode haver um agravamento desse. Então, sempre é bom você consultar o médico e, principalmente, o infectologista, quando você ser portador dessa patologia. Eu vou passar um tape, Igor, para a gente ilustrar um pouco mais sobre essa patologia que está tão difundida, e que a gente falou muito bem aqui, mas vamos mostrar um tape para ilustrar ainda mais. Olá! Este vídeo tem por objetivo trazer informações sobre o que é a febre chikungunya. Então vamos lá. A febre chikungunya é uma doença parecida com a dengue, causada pelo vírus CHIKV, da família Togaviridae. Seu modo de transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e, menos comumente, pelo mosquito Aedes albopictus. Seus sintomas são semelhantes aos da dengue: febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço. Porém, a grande diferença da febre chikungunya está no seu acometimento das articulações. O vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. A febre chikungunya teve seu vírus isolado pela primeira vez em 1950, na Tanzânia. Ela recebeu esse nome pois chikungunya significa aqueles que se dobram no dialeto Makonde da Tanzânia, termo este usado para designar aqueles que sofriam com o mal. A doença, apesar de pouco letal, é muito limitante. O paciente tem dificuldade de movimentos e locomoção por causa das articulações inflamadas e doloridas, daí o andar curvado. Os mosquitos transmitiam a doença para africanos abaixo do Saara, mas os surtos não ocorriam até junho de 2004. A partir desse ano, a febre chikungunya teve fortes manifestações no Quênia e dali se espalhou pelas ilhas do Oceano Índico. Da primavera de 2004 ao verão de 2006, ocorreu um número estimado em 500 mil casos. A epidemia propagou-se do Oceano Índico à Índia, onde grandes eventos emergiram em 2006. Uma vez introduzido, o vírus alastrou-se em 17 dos 28 estados da Índia e infectou mais de 1,39 milhão de pessoas antes do final do ano. O surto da Índia continuou em 2010, com novos casos aparecendo em áreas não envolvidas no início da fase epidêmica. Os casos também têm sido propagados da Índia para as ilhas de Andaman e Nicobar, Sri Lanka
Ilhas Maldivas, Singapura, Malásia, Indonésia e numerosos outros países por meio de viajantes infectados. A preocupação com a propagação do vírus atingiu um pico em 2007, quando o vírus foi encontrado no norte da Itália após ser introduzido por um viajante com o vírus advindo da Índia. As taxas de ataque em comunidades afetadas em recentes epidemias variam de 38% a 63%, e embora em níveis reduzidos, muitos casos destes países continuam sendo relatados. Em 2010, o vírus continua a causar doença em países como Índia, Indonésia, Myanmar, Tailândia, Maldivas e reapareceu na ilha Réunion. Casos importados também foram identificados no ano de 2010 em Taiwan, França, Estados Unidos e Brasil, trazidos por viajantes advindos respectivamente da Indonésia, da ilha Réunion, da Índia e do Sudeste Asiático. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até a próxima. Então a gente viu isso aí, né, Igor, que é de interesse geral para todas as pessoas, tem um histórico do que está se passando aqui atualmente na nossa cidade. E tem outra coisa, Igor, que a gente não comentou. Nós falamos de doenças, falamos de tratamentos científicos, médicos, o que a gente pode fazer, etc. Falamos de alternativos, que é utilizado pelo leigo, pelo estudioso das terapias alternativas, mas existe uma conduta simples, eficaz, e que muitas vezes o paciente tem dúvida, e eu queria que você aqui orientasse. Porque sempre que a gente tem uma contusão, sempre que a gente tem uma dor, enfim, se usa ou compressas geladas ou compressas quentes. No caso da chikungunya, qual seria a indicação correta? O gelo ele é muito bem-vindo, né, no tratamento dessas dores articulares. Então, desde o período inicial, ou até mesmo durante a fase subaguda ou crônica, né, o gelo ele pode ser feito rotineiramente, pode abusar do gelo, né, fazer ali umas compressas de 20 minutos, aproximadamente 4, 5 vezes ao dia, né, o paciente vai conseguir ter um alívio importante daquela inflamação que está ocorrendo nas articulações. Né, uma outra terapia que funciona bastante, né, assim como o adjuvante e toda essa parafernália que eu falei de medicamentosa, é fisioterapia. Né? Iniciar uma fisioterapia precocemente, a fisioterapia motora, né, que vai reabilitar o paciente a longo prazo. Então, quando eu vejo sempre um paciente que está com chikungunya, o que é que eu penso para ele? A curto prazo, tirar a dor, mas a dor vai voltar. A médio e longo prazo é fazer com que ele se reabilite, ele se adapte e vá voltando às suas atividades normais com o passar do tempo. É onde vai entrar essa fisioterapia. Que na fisioterapia, né, o profissional vai conseguir mexer com as articulações, reabilitar, tornar o movimento menos doloroso para que o paciente possa voltar às suas atividades normais. Nós falamos bem aqui sobre uma série de coisas, mas a maioria dos pacientes diz assim, eu estou com chikungunya por causa disso, disso, daquilo. Então, queria, assim, deixar bem claro aqui no nosso programa, já que nós estamos com um infectologista, que é o Dr. Igor, existe uma maneira da gente confirmar realmente a doença. Então, qual seria esse exame, qual seria essa conduta e como é que nós levaríamos isso para as estatísticas, Igor? Porque a maioria dos problemas no Brasil é que não chega até as estatísticas, não é? Então, qual seria a sua opinião aí nesse caso? O diagnóstico ele vai depender de uma boa anamnese, né, do paciente, ver aquela questão da temporalidade dos sinais e sintomas, associado a um exame físico bem feito e o exame complementar, que seria a sorologia. Né? Então, a partir do 7º dia de doença, melhor, a partir do 10º dia, o médico que está assistindo o paciente vai solicitar uma sorologia para chikungunya, IgM e IgG. Sempre os dois pareados para ver se é infecção aguda ou se o paciente já tem imunidade. Frequente, não é incomum, né? Eu estou sempre assim pedindo chikungunya e dengue junto, porque as duas são doenças febris de febre alta agudas, e algumas vezes eu estou pegando casos de dengue e chikungunya ao mesmo tempo.
ou ele foi picado por um inseto que estava duplamente infectado, ou teve 2 insetos diferentes que transmitiram a doença ao mesmo tempo. Então, imagina você ter 2 doenças ao mesmo tempo, né? A sintomatologia vai ser um pouco mais exacerbada. Então, o exame seria a sorologia, né? Em relação a números, né? O Brasil, né? No geral, a gente tem um certo mau hábito de não notificar as doenças. Então, na medida que a gente não notifica, né, você pode pensar, é só mais um número lá que vai para a Secretaria de Saúde, não vai mudar nada. Muda, porque se a gente mostra que de 2018 teve 1.000 casos, 2019 tem 4.000 casos notificados, o Ministério da Saúde vai olhar para o Rio Grande do Norte com um olhar diferente e vai lançar programas para combater. Vai ter investimento em relação a carros fumacê, para combater o inseto, vai ter campanhas de televisão para não deixar, né, o lixo nas ruas, para não juntar garrafas, pneus, tampinhas de garrafa, né, toda aquela questão que vai juntar a água parada onde vai surgir o Aedes aegypti. Então, se a gente não notifica, os governantes acham que está tudo, né, na tranquilidade e não tem investimento na saúde pública em relação a esses casos. Então, precisa notificar. Quem notifica não é só médico, pode ser feito por enfermeiro, por assistente social, por qualquer pessoa que trabalha no serviço de saúde, que tem uma certa convivência ali com aquelas fichas, né, preenche o nome do paciente, endereço, marca os sinais e sintomas que está apresentando e aí entra para a estatística, onde vai haver medidas de prevenção e de saúde pública. Uma coisa que eu não sei se essa minha crítica aqui é louvável, mas tempos atrás, eu já trabalhei 15 anos no Ministério da Saúde, lá na SUCAM, e naquela época ninguém era bem aparelhado. Depois chegaram muitos carros, chamados carro fumacê e tal. E eles ajudavam muito quando faziam aquelas passagens pelas ruas e jogavam aquele veneno que matava muito das muitas. Eu não entendo por que agora não está vendo nada disso, os carros estão lá parados. Você sabe alguma coisa? Talvez seja por isso, né? A falta de notificação faz com que as autoridades competentes achem que estamos passando por uma tranquilidade. Mas basta em qualquer clínica aí, você vai ver que tem 80% das consultas são pessoas com dores articulares crônicas, que estão aí se medicando, muitas vezes erroneamente, né? Às vezes os próprios colegas não estão bem atualizados e passam medicações que não é para fazer naquele momento da doença, infelizmente, mas esses números são importantes para gerar ações de saúde pública. Então, talvez o carro está parado porque não está chegando nenhuma informação de que está tendo essa epidemia. Muito bem. Outra coisa, a maioria dos pacientes às vezes começa a usar medicamentos por conta própria, etc., porque às vezes é dito a ele, a chikungunya não tem tratamento. Então, eu queria que você fechasse esse bloco aqui dizendo como é isso. Por ser uma doença viral, né, muitas das doenças causadas por vírus aí não tem tratamento específico. A gente tem algumas exceções, HIV, hepatite B, hepatite C, que tem lá medicamento que vai bloquear especificamente aquele vírus. Né? Chikungunya, dengue, zika, né, algumas viroses respiratórias, muitas vezes a gente trata com sintomático. Tem tratamento dos sintomas, mas a gente não tem tratamento que combata diretamente o vírus. Né? Existem algumas propostas, alguns outros medicamentos de outras doenças que tentam se utilizar aí em relação a chikungunya, mas nada comprovado cientificamente. Então não dá para a gente chegar e dizer que o remédio X vai servir para combater o vírus, para destruir aquele vírus. Então a gente dá o suporte para o sistema imune, né, dá a hidratação, dá o repouso, dá as medicações sintomáticas e permite com que o nosso sistema imunológico vá lá e destrua aquele vírus, melhorando os sinais dos pacientes. Eu já escutei falar que esse remédio milagroso, né, para a hepatite, que salvou tantas vidas, né, e está funcionando, estão fazendo alguma coisa, algum trabalho dizendo que ele inativa o chikungunya na circulação. Estão fazendo trabalhos, esse medicamento para hepatite ser utilizado no chikungunya, mas ainda não tem nada seguro. Não tem, né? Muitos desses medicamentos utilizados nas hepatites virais são medicamentos que levam uma falsa base nitrogenada na replicação do seu material genético, né, dos vírus das hepatites. Então, a gente, por analogia, né, por ser vírus também de RNA, o vírus de chikungunya, a gente tenta utilizar um medicamento que funcionava na doença para outra e vamos ver o que vai acontecer. Certo. Vamos fazer mais um intervalo
E no terceiro e último bloco nós completaremos esse trabalho feito pelo Dr. Igor, que é infectologista, e que está aqui conosco mostrando tanta coisa importante que a gente não sabe. E é importante a gente saber. Nós aqui no nosso programa, a gente não fala muito de doença não, a gente fala de soluções para as doenças. Porque tem uns programas que são só a gente só vê doença e tal. Aqui a gente cita o nome, mas como é que a gente vai controlar tudo isso? Então vamos fazer um novo intervalo e no terceiro e último bloco encerraremos esse assunto. Vamos lá. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010-2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. O programa Saúde é Tudo está no seu terceiro e último bloco, hoje focalizando o chikungunya, e temos como convidado o professor Igor, que está nos trazendo aqui uma informação importante para que a gente continue sabendo das coisas. Nós vamos rodar um trabalho feito aqui pela TV União, na cidade, mostrando algumas coisas sobre a chikungunya, que é interessante para a gente complementar aqui no nosso programa. Estamos em um momento chuvoso, várias situações aí de enchentes, de água, como essa aqui, ó, como vocês podem ver. Isso aqui é o normal, o corriqueiro que a gente pode encontrar próximo às nossas residências. E nada melhor do que a gente ficar de olho em tudo isso, como também nos terrenos baldios. Toda essa situação é também de responsabilidade nossa, e nós conversamos um pouco com a Márcia Mello, ela que é chefe do setor de entomologia, que falou um pouco sobre o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses quanto às arboviroses. A vigilância dos zoonoses está voltada em 2 pontos, que é a vigilância entomológica, que é dos mosquitos, e a vigilância dos casos humanos. A gente agrupa essas informações, buscando na parte do vetor, onde tem maior proliferação de vetor, e dos casos humanos onde estão ocorrendo os casos. Na cidade de Natal, quais os pontos mais críticos que vocês encontraram até agora e como está sendo esse trabalho? Vocês estão trabalhando com o agente em campo ou vocês estão usando alguns outros meios também para identificar esses focos? A gente está utilizando, né, a vigilância entomológica para identificar os mosquitos, que identificamos em maior proliferação no bairro de NSA, como sempre, o bairro de Igapó também. No bairro de Felipe Camarão, também é um setor que está bastante situação vetorial alta. E as ações que são voltadas para esses locais são os agentes de combate às endemias, ele vai nas residências, né, fazer tratamento larval. O pessoal também da UBV costal, ele vai nesses pontos críticos, tentando reduzir a população do mosquito adulto. Por maior eficaz que seja a nossa ferramenta, ela não vai ter tanto resultado quanto a população interagindo conosco. Ou seja, a população tem que estar dentro do processo, olhando o seu quintal sempre, olhando ao redor da sua casa, encontrando esses vetores, tentando eliminá-los também. Qual é a função real do carro fumacê em cada zona, em cada local específico? E
ele ajuda realmente ou ele é só um paliativo? Como é que funciona esse trabalho do carro fumacê? Isso, na realidade, quando vem o carro fumacê, é porque nossas ações ela não teve tanta eficácia. Ele é paliativo, ele não tem um combate tão eficaz como a população indo eliminando os focos, como os agentes indo eliminando os focos, porque a larva é a nossa principal preocupação. O mosquito adulto, ele vai passando naquele momento, o carro fumacê passou, matou aquela população, mas depois vem mais mosquito adulto novamente. Então a população tem que fazer o quê? Tem que ajudar também. Como é que a população pode ajudar aí o Centro de Controle de Zoonoses a combater essas arboviroses? Isso, sempre olhando os seus depósitos dentro de casa. Todos os dias, sendo essa tarefazinha de olhar se não tem água acumulada, porque até na tampinha de garrafa pode ocorrer um foco da dengue. Fica aí esse recado para a população. Vamos em busca desses focos, vamos tirar a garrafa que esteja jogada nos terrenos, pneus, tudo, que a gente possa também estar ajudando ao controle de zoonoses a combater essas arboviroses. Nós vimos aí então, Igor, esse trabalho da TV União, trazendo aqui para o nosso programa mais esses detalhes. Você tem algum comentário que queira fazer? Eu acho que essa reportagem aí do colega no final foi melhor do que eu falei até agora, né? Não adianta a gente falar aqui sobre doença, sobre sinal, sintomas, se não houver realmente essa medida preventiva, né? A chikungunya é uma doença relativamente nova, né? Dos anos 50 foi descoberto o vírus, mas chegou aqui no Brasil agora nos anos 2000 já. Não tem vacina, né, para prevenção, então a gente precisa evitar realmente os criadores dos vetores, né? Então a população, né, como foi falado na reportagem aí, ela precisa se engajar. Ela precisa mostrar que realmente quer combater aquilo ali, porque o fumacê, como foi falado, ele vai matar os insetos adultos. Mas as larvas, os ovos que estão lá nos lixões, estão lá naquela água empoçada, né, água limpa das caixas d'água abertas, né? Então a população tem que cuidar das suas caixas d'água, cuidar do seu lixo doméstico, os terrenos baldios têm que ser limpos, né? Os donos de terrenos que deixam lá com fins especulativos muitas vezes para vender futuramente, né? Tem que fazer uma limpeza, porque muita gente fica jogando o lixo lá, e aquele lixo pode levar a uma proliferação de insetos, onde vai transmitir não só chikungunya, mas diversas outras doenças. Muito bem. Como o brasileiro, comumente, ele gosta muito de se automedicar, e como nós falamos aqui o tempo todo, a chikungunya, ela tem processos que se faz, mas não tem ainda medicação específica, ela é mais sintomatológica. Então, o paciente, vez por outra, gosta, além de usar os remédios do mato, ele pode utilizar remédios mesmo. E eu pergunto, Igor, qual seria o medicamento que tem contraindicação de se usar nessas crises de dengue, chikungunya ou a zika? Então, se você está com um problema, né, febril, agudo, e não tem certeza se é dengue, se é chikungunya, se é zika, seja lá o que for, não tome anti-inflamatório. Eu acho que é a grande contraindicação desses casos, porque pode levar a quadros de sangramentos, né? Pode gerar quadros, inclusive, crônicos, né? Imagine você que tem uma dor articular crônica, que quer tomar um anti-inflamatório por 3 meses, e esse anti-inflamatório por um tempo prolongado vai gerar problemas gastrointestinais, como gastrite, vai gerar problemas renais, vai gerar problemas aí que, em vez de trazer uma solução, vai gerar um problema ainda maior. Então, o anti-inflamatório ele é totalmente contraindicado, seja na fase aguda ou até mesmo na fase crônica. O corticoide, às vezes, dá para utilizar, mas numa dose baixa e, mesmo assim, com indicação precisa numa fase mais subaguda para a fase crônica. Muito bem. Então, a gente falou aqui sobre muita coisa, mas, falando inclusive do medicamento que é contraindicado, mas na prevenção da doença. Hoje em dia, o Brasil até ele é pioneiro nas vacinas. Como é que anda, Igor, a situação das vacinas ainda para a chikungunya, por exemplo? Se tem alguma coisa, ainda é muito preliminar, né? A gente tem pouco relato na literatura, precisa ter investimento aí da indústria de laboratório. A gente teve uma vacina recente aí da dengue, né? Que saiu no mercado, a dengue já tem muito mais tempo de doença aí nas pessoas, e agora que foi sair uma vacina há poucos anos. Então a chikungunya eu acho que ainda vai demorar um pouquinho até que realmente saia uma vacina que proteja os indivíduos. Então, já que a gente está falando em vacinas, a prevenção, qual seria assim a sua indicação para as pessoas?
Então, prevenção, né? Evitar os criadores do inseto, como eu já falei agora há pouco. Segundo, evitar ser picado. Então, uso de repelentes, uso de roupas, né, de mangas longas. Então, você vai entrar por uma região de mais próximo de mata, né, sempre tentar utilizar uma roupa de manga comprida, uma roupa leve, aquelas roupas de proteção solar mesmo, né, que o pessoal usa para ir para a praia. Ela pode ser utilizada ali para fazer uma trilha, alguma coisa que vai impedir, dificultar um pouco a picada do inseto lá naquele momento. Então, usar repelente, lembrar de reaplicar o repelente, que na hora que você sua, né, aquele repelente ele perde um pouco o contato com a pele. Então, utilizar isso, telar as casas. Então, se você quer proteger sua residência, coloca telas nas janelas, porque você abre para ventilação e o inseto não consegue passar naquela tela. Né? Seria medidas aí de prevenção em relação à chikungunya e as arboviroses no geral. Né? Porque você tem que evitar o transmissor. O vírus ele só vai passar entre os seres humanos, não vai ser por contato, não vai ser por espirro, né? Vai ser através do inseto. Então, se a gente evita o inseto, evita que ele se desenvolva na água, desde o ovo, a larva e o inseto adulto. A gente, mesmo que já está adulto, a gente evita que ele tenha contato conosco, a gente vai conseguir prevenir essa doença, né, na grande maioria das vezes. Muito bem, eu agradeço muito, Igor, você ter saído assim do consultório com um tempo recorde de chegada aqui para a gente fazer esse programa, mas sabe que foi de muita utilidade para muitas pessoas, para os colegas médicos também, que a gente está trazendo uma informação que cada especialista, ele se informa muito do seu setor e às vezes a gente fica com outros que precisa desse papo, né? Então eu agradeço muito você ter tido disposição de vir aqui para falar conosco. E eu queria deixar assim uma mensagem que fosse dita por você para os nossos telespectadores, para a gente encerrar o programa. A mensagem se você tem um problema de saúde, eu acho que você tem que procurar a ajuda de uma pessoa capacitada. Né? Nunca tentar curar seus problemas sozinhos ou curar porque o parente ou o amigo fez aquilo e deu certo. Como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, né? Não temos características individuais, todos somos seres humanos, mas a resposta que eu tenho a um medicamento talvez não seja a mesma que você tenha também. Então, está na dúvida se é chikungunya, se é dengue, né? Se é uma sinusite, se é uma pneumonia, procure auxílio médico, né? Eu acho que muitas vezes pronto-socorros são lotados, né? Às vezes as pessoas procuram demasiadamente, desnecessariamente, mas tem casos e casos que precisam realmente ser vistos por um profissional competente, né? Então, na dúvida, procure mesmo um especialista, né? Nós aqui da Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Norte estamos, né, temos vários profissionais de ótimo gabarito, né, que trabalham em hospitais públicos, em hospitais privados, em consultórios, né, e está todo mundo muito disposto a ajudar a população, assim como, nesses casos de doenças crônicas, o pessoal, nossos colegas da reumatologia também podem ajudar bastante. Pois é, terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Lembrando a vocês que sempre o programa ao vivo é nas quintas, às 21h30, e uma reprise no domingo, às 11h30, para pessoas que não dispõem do horário da quinta-feira. Muito obrigado e até o próximo programa. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom,